Olá, gerente ágil, seja muito bem-vindo ao Prep e Aprove Ágil versão 2.0. Olá, gerente ágil. Olá, gerente ágil, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Prep e Aprove Ágil versão 2.0. Esse é o curso que vai pegar você pela mão e levar para a sua aprovação na primeira tentativa, ok? O nosso preparatório para a certificação PMI-ACP é diferenciado. Nós nos destacamos em relação à qualidade do nosso material e à da nossa experiência em treinar e preparar pessoas para serem aprovadas na primeira tentativa. Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo. Bom, nosso treinamento ele tem 9 módulos. Então vamos ver quais seriam esses módulos. O primeiro módulo seria a apresentação do curso, que por sinal esse já é o primeiro módulo. O módulo 2 seria modelo tradicional e o processo empírico. A gente vai fazer uma comparação, a gente tem que compreender muito bem o que é o modelo de gerenciamento de projeto ágil e o processo empírico, que seja o gerente de projeto ágil, ok? Nós vamos no módulo 3 estudar framework ágil, então a gente vai estudar os principais frameworks que são cobrados no exame. Você terá uma visão aprofundada desses frameworks. O módulo 4, liderança servidora e times de alto desempenho. Então já está muito dentro da filosofia ágil, essa questão do gerente servidor, do líder servidor. E procurar também times de alto desempenho. A gente tem que procurar buscar cada vez mais que o time esteja crescendo e apresentando resultados com produtividades de, no mínimo de 300 a 400%. É isso que a gente tem que pensar na mentalidade ágil. O módulo 5, planejando projetos ágeis, é importante a gente entender como é a filosofia do planejamento ágil em relação ao planejamento. É um pouco diferente em relação ao planejamento tradicional. Eu tenho muita experiência tanto no gerenciamento de projeto tradicional como no gerenciamento no projeto ágil. Mas no gerenciamento de projeto ágil, geralmente, imagine você ter um projeto de duração de 6 meses. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o planejamento total dos 6 primeiros meses, dos 6 meses. Já no projeto ágil, o mindset muda, a mentalidade é outra. Você vai fazer o planejamento de um mês e depois você vai fazer um replanejamento para uma semana e replanejamento para um dia. Ou seja, o planejamento é em ondas sucessivas. Isso a gente leva em consideração, isso que já vem desde o gerenciamento de projeto tradicional do velho Guia PMBOK, ok? Planejamento de projeto ágeis, né, seria o módulo 5. O módulo 6, executando projetos ágeis. Como é que a gente deve executar? E o que é que o exame cobra em relação à execução? A gente vai mostrar essas dicas para você. O módulo 7 é monitorando e controlando projetos ágeis. É importante você saber monitorar e controlar. O controle é um pouco diferente do modelo tradicional e eu vou passar para você essa diferença de controle que a gente vai fazer no gerenciamento de projeto ágil. O módulo 8 seria melhoria contínua. Olha, a melhoria contínua ela está enraizada na metodologia ágil, no mindset ágil. Então você tem que estar sempre todo buscando melhoria contínua. Isso faz parte, né? A gente está sempre querendo se capacitar, a gente está sempre querendo melhorar, tirar novas certificações, e isso faz parte de melhoria contínua. Se você está aqui nessa sala de aula, é porque você está em busca de melhoria contínua, não é mesmo? Então, o último módulo, o módulo 9, vai ser considerações finais. Ora, nós vamos dar as dicas finais, mas durante o curso eu já apresento. Vou dar muitas dicas que vai fazer a diferença. Você, com essas dicas, você vai economizar centenas de horas de estudo e vai ser o seu diferencial na sua aprovação. Vamos ver quais são o objetivo principal do curso. É preparar o aluno para tirar a certificação PMI-ACP na primeira tentativa. Esse é o nosso diferencial. Porque é muito frustrante um aluno que estuda por esses cursos por aí e vão fazer a prova e são reprovados. Olha, além de ter tempo e do dinheiro, é uma frustração para você, para seus familiares. Imagine para os seus familiares
Você vai fazer um exame e volta e diz para o seu familiar que você foi reprovado. Isso não é legal, né? Então nós temos um cuidado muito grande para que o nosso aluno ele seja aprovado na primeira tentativa. Para você ter uma ideia, o nosso índice de aprovação na primeira tentativa hoje supera os 97%. Claro, não estamos satisfeitos. Nós queremos 100% de aprovação. Geralmente, quando um aluno é reprovado, é porque ele não segue as minhas orientações. Eu garanto, se você seguir as minhas orientações e fizer o dever de casa e fazer o estudo complementar, você será aprovado na primeira tentativa. Nenhum curso do mundo prepara você 100%. Requer que você faça um estudo complementar. Então a gente não pode se enganar, né? A gente sabe que para você passar em qualquer concurso, em qualquer prova, você tem que estudar sozinho também, complementar os estudos, reforçar o estudo, ok? Bem, os nossos objetivos complementares do curso são 3. Compreender a credencial PMI-ACP, que nesse módulo a gente já vai mostrar isso aí para você. Conhecer a estrutura do guia de prática ágil. Então o PMI ele fornece um guia que orienta e ajuda no exame, mas eu já adianto, ele não é suficiente. Você não pode se dar o luxo de estudar só pelo guia. Você vai ter que ter outro material. Inclusive o nosso curso ele cobre todo esse assunto. Inclusive vamos sugerir também alguma leitura complementar para que você fortaleça os seus conhecimentos. E o último objetivo complementar é familiarizar-se com os tipos de questões do exame PMI-ACP. Olha, eu procurei estudar e compreender a mentalidade da pessoa que faz a prova do PMI. Geralmente tem muita casca de banana, tem muitas pegadinhas, que eu vou preparar você para que você não caia nessas pegadinhas. Isso faz a diferença entre ser aprovado ou ser reprovado. Você estudar por conta própria e fazer um curso é um risco muito grande de você ser reprovado, porque tem muitas maldades no exame, certo? Então você precisa estar sabendo dessas maldades. E nesse curso eu vou mostrar a você passo a passo o que é que você deve fazer para ser aprovado. O que cobre este módulo? Então, este módulo é o módulo de apresentação, é o módulo 1. Então, nós vamos estudar aqui a elegibilidade para o exame. Depois eu vou mostrar a apresentação de material para o estudo, o processo de certificação, como é que ele ocorre, e a apresentação da certificação PMI-ACP. Então, o PMI-ACP, ou seja, Agile Certified Practitioner, na verdade é gerente de projeto ágil. Você tirando uma certificação, ela é muito valorizada. Então, com uma credencial dessa, ela vai atestar a sua capacidade profissional de compreender os princípios e conceitos do gerenciamento ágil de projetos e suas habilidades em aplicar as técnicas e ferramentas ágeis. Isso significa dizer o seguinte: se você tem uma certificação ACP, ela é muito valorizada no mercado, principalmente principalmente pela credibilidade que o PMI tem no mercado. Como nós sabemos, o PMI já está há mais de 50 anos trabalhando, planejando, criando uma comunidade mundial que estuda as melhores práticas sobre gerenciamento de projetos. Então, tem credibilidade. A certificação PMI ela é muito valorizada no mundo inteiro e é a mais valorizada. Isso eu tenho certeza, porque pode fazer uma pesquisa na literatura, é a certificação mais valorizada no mercado, é a do PMI. Quais as vantagens de ter uma certificação PMI-ACP? Bom, você já deve imaginar. Uma vantagem é que você vai se diferenciar em relação aos demais colegas que não têm certificação, certo? Mas vamos ver algumas. Por exemplo, reconhecimento do seu potencial na sua empresa e no mercado de trabalho. Olha, você vai provar para os seus superiores, para os seus colegas e para os seus subordinados que você é uma pessoa diferenciada. As pessoas vão começar a olhar para você de uma maneira diferente. Isso é prático, isso é verdade, isso aconteceu comigo e acontece com os nossos alunos que conseguem tirar a certificação. Outra vantagem, geralmente, o certificado implica em aumento salarial imediato. Em média,
nós temos uma variação entre 15% e 90%. Em média você consegue ter um aumento salarial depois que você consegue a certificação. Requisitos para se fazer o exame PMI e ACP. Então é o seguinte, nós vamos mostrar aqui que você tem que ter um background educacional mínimo no segundo grau, experiência mínima em projetos. Nesse caso, nos últimos 5 anos, você tem que ter experiência comprovada de 2.000 horas. Agora tem uma grande vantagem, você não precisa ter sido gerente do projeto, só participado do projeto já é suficiente. E também você tem que ter experiência em 1.500 horas em projetos ágeis, que você também tenha participado. Você tem que ter um curso de preparação de no mínimo, um curso de formação de no mínimo 21 horas. Eu já vou adiantar que nesse treinamento você receberá um certificado de 32 horas. E você precisa, é claro, passar no exame para receber o seu certificado. Vamos ver aqui as questões por área de conhecimento. Ora, é muito importante que quando você for fazer qualquer concurso, que você fique atento para o edital. Muitas das pessoas que vão fazerem concurso ou exame, eles olham o edital rapidamente e colocam para lá. Olha, eu já digo que é o diferencial para você ser aprovado em qualquer concurso, em qualquer exame, é você compreender e saber o que diz o edital. Então, eu recomendo que você tire um print, coloca ou imprime para você ficar vendo toda vez que você for estudar, para você saber em que você tem que gastar mais energia. Isso é fundamental. Então, o domínio. Vamos ver aqui princípios e lógica ágeis. Nesse caso, 16% das questões são desse domínio. Em média, são 19 questões. Professor Bezerra, sempre vão ser 19 questões na prova. Pode ter uma variação, supor 20, 21, 18. Vai depender, mas isso não importa. Mas em média, são 19 questões só para o princípio e lógicas ágeis. Então eu já digo aqui, olha, muitos desses cursos por aí que existem no mercado, eles dão muita ênfase na solução do simulado. Simulado é verificação. Ninguém passa em nenhum concurso, nenhum exame, só estudando simulado. Primeiro você tem que compreender os princípios e a lógica, os conceitos. E nosso curso ele é diferenciado, porque a gente dá ênfase nos princípios, na lógica que serão cobradas no exame. Esse é o que é o nosso diferencial. Outro domínio é entrega orientada a valor. Aí já começa a mudar o conceito do ágil. Por exemplo, para este domínio, 20% das questões, ou seja, 24 questões, serão do domínio entrega orientada a valor. Então você já tem que mudar o seu mindset. Você tem que se preocupar em entregar valor. Quando você for participar de um projeto, você tem que questionar com o seu cliente. Esse projeto vai agregar valor para você? Quais valores? Você não tem mais que se preocupar só em entregar o projeto no prazo, no custo. Não, você tem que se preocupar em que aquele projeto faça a diferença na vida da pessoa. Que ele realmente seja diferente. Por exemplo, esse curso para mim é um projeto e para você também. Então eu tenho obrigação que agregue muito valor para você nesse treinamento. Porque eu não estou muito só interessado que você faça o curso, eu quero que esse curso agregue valor, que ele seja um divisor de água, que ele contribua decisivamente para a sua aprovação. Então, essa mentalidade você tem que levar para os seus projetos. E isso é uma mentalidade ágil, é o mindset ágil, ok? Engajamento das partes interessadas. Neste caso, 17%, ou seja, 21 questões, vêm da área de engajamento. Agora é o seguinte, nós sabemos, ninguém faz nada sozinho, não é isso? Imagine você no seu projeto pessoal. Quantas pessoas não participaram? Imagine o apoio dos seus familiares, dos seus professores, dos seus colegas, das empresas onde, caso você já tenha trabalhado. Tudo isso aí contribui para o seu crescimento. Agora, professor Bezerra, o que é engajamento para um projeto? É você conseguir
envolver que as pessoas acreditem naquele projeto, que as pessoas se sintam parte do projeto. E você tem que falar que o sucesso depende do engajamento daquelas pessoas. Por exemplo, o sucesso da sua aprovação vai depender do seu engajamento, vai depender da sua boa vontade de estudar, de se preparar, de pegar esses conhecimentos e estudar novamente. Então, entender um pouco o que significa engajar. Engajar é trazer você para o projeto tenha sucesso. Para que esse projeto tenha sucesso, no caso eu sou o gerente e você é o meu cliente. Mas para que você tenha sucesso, o seu engajamento é fundamental para a sua aprovação. Desempenho de equipes, isso representa 16%, ou seja, 19 questões. Ora, faz parte da filosofia ágil. Você precisa buscar o desempenho da equipe. Você tem que procurar, se sua equipe está com uma produtividade muito boa, você tem que procurar que a produtividade aumente. Ora, se chega até 300%, 400% de produtividade em relação a um gerenciamento tradicional. Então, ou seja, você tem que sempre buscar o desempenho de equipes. Planejamento adaptativo representa 12% e aqui 14% das questões. Olha, observe que o índice de planejamento aqui ele não é tão elevado em relação se fosse lá numa certificação tradicional, por exemplo, a PMP. Mas observe, o planejamento aqui ele tem uma nova filosofia, como eu falei recentemente, é você se preocupar com o planejamento mais para um curto prazo. Esse aqui é o grande diferencial, é você focar no planejamento de curto prazo. Identificação e resolução de problemas, 10%, ou seja, está diminuindo aqui o índice de importância, né? 12 questões, mas a gente sabe que nós, gerentes de projetos, o que mais fazemos é o quê? É identificar e solucionar problemas. Isso é uma das características do gerente de projeto, então isso também será cobrado no exame. E o último módulo, o último domínio, seria melhoria contínua do produto, do processo e pessoas. Isso está muito dentro da filosofia ágil. Isso representa 9%, mas é muito importante que você compreenda essa filosofia que está por trás do gerenciamento de projeto ágil. Vale a pena filiar-se ao PMI? Olha, eu vou dizer que vale, eu já vou adiantar, porque o PMI é uma comunidade de pessoas da área de gerenciamento de projetos. Então, quando você se filia, é porque você acredita no PMI e você quer aproveitar o networking. O networking é uma das coisas mais importantes para o seu sucesso profissional. Olha, se você trabalha numa empresa, para você crescer nessa empresa, você vai depender do seu networking. Se você quer ir trabalhar em outra empresa, ou se você quer se recolocar no mercado, isso depende muito do seu networking. Então isso influencia muito as pessoas que lhe cercam. Imagine, olhe para quem está ao seu lado. Se você vive no meio de pessoas competentes, motivadas, você será uma delas. Então você tem que procurar se cercar dessas pessoas. Então o PMI é uma comunidade muito boa. Eu gosto muito. Eu já há muitos anos que eu participo da comunidade do PMI. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a ser presidente do Conselho Fiscal do capítulo do PMI aqui do estado do Ceará. E eu gosto muito, eu participo. É uma oportunidade de você conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. É fundamental. Como o trabalho é voluntário do PMI, já é um novo mindset, já é uma mentalidade. Você vai lá porque o seu trabalho é voluntário. E isso faz a total diferença, ok? Então vamos ver aqui a taxa de filiação do PMI. Se você é um profissional, no primeiro ano você vai investir $129 e eu digo, isso é investimento, porque você vai retornar. Eu tenho o meu filho que ele participou de um grupo de network e ele pagou R$15 mil só para entrar nesse grupo, literalmente. É R$15 mil para você participar de um grupo de networking. Imagine quanto é que vale uma network, né? Vale muito. Então, se você no primeiro ano você vai pagar, se você é um profissional, você vai pagar $129 no primeiro ano e
$119 para renovar. Se você for um estudante, você vai investir $40 no primeiro ano e $30 no segundo ano. Agora eu já vou adiantar. Geralmente se pergunta, professor Bezerra, eu faço curso de inglês, eu sou considerado estudante. Para esse tipo de desconto, não. Você precisa ser aluno de um curso de graduação ou de um curso de pós-graduação, por exemplo, uma especialização. Ok? Vamos ver aqui quanto é a taxa do exame. O exame do PMI-ACP, a taxa custa $435 para membros do PMI e $495 para não membros. Olha, só aqui você já tem uma diferença de $60 para você ser filiado. Mas eu falei outros motivos que compensam você ser filiado. Eu mesmo sou apaixonado pelo PMI. Então, mantenha a sua certificação. É o seguinte, o PMI é uma instituição que é diferenciada. Então, ela exige que para que você tenha uma certificação válida, você tenha que fazer algo a mais. Você pode perguntar, professor Bezerra, depois de 3 anos eu vou ter que fazer um novo exame? Não, você não precisa. Mas você tem que mostrar que você simplesmente não pegou o seu certificado e colocou lá no armário. Não, você tem que provar que você continua ativo, que continua participando. Essa é a finalidade, esse é o significado. Então, para isso, você precisará participar do programa de requisitos de certificação contínua. Ou seja, continuamente você está se preparando e se capacitando, que chama CCR. Então, a cada 3 anos você tem que reportar 30 PDUs. Significa que 30 horas você estava diretamente envolvida em algum treinamento em capacitação. Por exemplo, você participar do congresso do PMI, você participar de uma live fornecida, algumas valem PDU, você fazer um treinamento, você ministrar uma aula, você escrever um artigo, por exemplo, lá no LinkedIn, qualquer um pode escrever o seu artigo, que por sinal eu tenho mais de 50 artigos publicados lá no meu LinkedIn, dá lá uma olhada no meu LinkedIn. Então, depois, você, quando for renovar a sua certificação, você entra aqui nesse site, ccrs.pmi.org, e você tem lá as informações. Bom, taxa de renovação, a cada 3 anos, se você for filiado, você pagará uma taxa de $60, se você for filiado ao PMI, se não for filiado, $150. Sobre o exame PMI-ACP, vamos compreender um pouco melhor aqui. Então, o tempo de duração do exame são 3 horas, então é um exame que exige até um certo preparo físico e psicológico. Você tem que estar preparado psicologicamente. Nesse curso eu vou dar muitas dicas de como você se preparar psicologicamente para enfrentar um exame de 3 horas. Então, o número de questões, 120 questões, das quais 100 pontuam e 20 são pré-teste. Professor Bezerra, me explique melhor. Bom, é o seguinte, o PMI, ele testa em cada exame 20 questões que serão usadas em exames futuros. Então, você vai ser parte de cobaia nessa hora. Então, geralmente, essas questões são as mais difíceis. Então, quando você não é obrigado você a acertar todas as questões e saber todas as questões para ser aprovado. Então, você já tem que se preocupar. Quando não souber uma questão, você vai imaginar, está dentro daquelas 20, porque tem um lado psicológico que vai lhe ajudar. Isso já é uma dica de psicologia para você ser aprovado. Então, o percentual de acerto não é muito grande, custa 69%. Sem questões válidas. Então, hoje, difícil é você passar hoje num concurso público, difícil é você passar num exame para um vestibular para a medicina, que por sinal meu filho, ele passou no vestibular e eu orientei muito ele de como ele devia se preparar e ele foi aprovado e já é médico. Então, hoje, nível de dificuldade é considerado difícil por ter questões situacionais. Olha, vamos ser sinceros. Quando a gente estuda, você imagina quando você fazia prova? Quando você sabia do assunto, você achava tão fácil, não era mesmo? Quando a gente não estudava, achava a prova difícil. E a prova foi difícil. Se você achar qualquer prova difícil, é porque você não estudou. É porque você não fez o dever de casa. Neste curso, você vai achar a prova muito fácil. Porque se você seguir
as nossas orientações e se você fizer o dever de casa, com certeza a prova vai ser muito fácil. E eu vou dar uma dica. A prova de duração de 3 anos, com as minhas dicas, você vai conseguir fazer lá a prova em 2 horas e meia e até em 2 horas. Já tivemos alunos que conseguiram fazer em 2 horas, ok? Eu vou dizer como você vai fazer para que você consiga fazer a prova em 2 horas. Você vai se surpreender, ok? Então, como eu falei, né, a questão da prova aqui, o tipo de questões é objetivas e situacionais. Situacionais é o seguinte: vai dar uma situação problema e vai dizer GP, GA, gerente ágil, nessa situação, o que você faria? Qual é a melhor opção? Ele vai dar 4 opções e você vai olhar aquela melhor opção, ok? O idioma disponível é inglês com apoio em português. Significa que na parte superior da prova tem a questão em português e abaixo tem a tradução em português. Na parte superior em inglês e abaixo tem a tradução em português. A tradução é muito boa, então nunca ouvi ninguém reclamar da tradução, ok? Então você não terá dificuldade com esse problema. Para você fazer a sua inscrição, existe um site, certification.pmi.org. Você vai nesse site e você faz a sua inscrição. Processo de auditoria é o seguinte: o PMI ele é muito baseado na cultura americana, que por sinal eu tive o prazer de morar 2 anos quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos. Eu adorei muito a cultura americana. Eu prefiro a cultura brasileira, mas a cultura americana ela é diferenciada, sabe? Um dos princípios lá é que ele acredita em você até que você prove em contrário. Então, partindo desse princípio, você pode ir lá colocar suas informações, suas experiências. Aleatoriamente, 10% dessas pessoas são selecionadas para que você prove, que você mande a comprovação da sua experiência e dos seus certificados. Ora, nesse caso você seja contemplado com a auditoria, você tem que mandar pelos correios. Professor Bezerra, eu posso escanear e mandar pelo e-mail? Não. Tem que ser cópia simples. Outra coisa que lá nos Estados Unidos não tem esse negócio de cópia autenticada. Cópia autenticada é só aqui no Brasil. É uma cópia simples que você manda para os Estados Unidos, lá para o PMI, eles vão analisar e logo em seguida, eles vão 1 semana ou 2 depois, eles vão dizer se está aceito e você vai receber a sua elegibilidade. Ora, eu já tenho 47 turmas ofertadas e dessas, 2 alunos passaram pela auditoria. Ele era engenheiro e era no curso de PMP. Acontece que lá ele colocou muitas informações, às vezes ele colocava que ele estava fazendo vários projetos simultaneamente. E se você coincidir a carga horária de um projeto com outra, isso não é legal. Entra em choque. Por exemplo, imagine que você trabalha de manhã no projeto A, e você tem 4 horas no projeto A, e na parte da tarde 4 horas no projeto B. Você pode colocar 4 horas para o projeto A e 4 horas para o projeto B, mas jamais colocar 8 horas para o projeto A e 8 horas para o projeto B. Não pode, tem que ser, você não pode ser simultaneamente, ok? Mas não se preocupe que nos bônus a gente tem um passo a passo como você preencher a sua elegibilidade e como é que você deve preencher essa comprovação do seu tempo, ok? Então, esse foi o primeiro módulo que a gente mostrou de maneira geral o que você precisa para você ser aprovado. Então, eu garanto para você, esse curso ele é diferenciado. O nosso material é um dos melhores que existe no Brasil. Eu já tenho muita experiência e os nossos alunos elogiam muito o nosso material, é diferenciado. Para você ter uma ideia do nosso curso de PMP, um dos capítulos de certificação do Brasil solicitou o nosso material porque eles gostaram tanto do nosso material que serviu de referência para eles, para vocês terem uma ideia, ok? Então, te vejo no próximo módulo. E aí, o que é que você achou? Diga para mim aí, mande uma mensagem, um e-mail dizendo o que achou desse primeiro módulo e se você tem alguma dúvida, ok?